TV Escola sobre a história política de Minas Gerais está começando. E na teleaula de hoje vamos dar um mergulho nos bastidores da independência do Brasil em relação à colônia portuguesa. Será que realmente nos tornamos independentes? Opa! Aqui tem mais um desafio para o nosso curso. A história de nossa independência fez parte de um movimento maior que aconteceu por toda a Europa e também nos países que conquistaram a independência na América Espanhola, o constitucionalismo. Vamos aprofundar um pouco mais deste movimento para ver o que ele significou? O constitucionalismo deve ser relacionado à prática do que está na Constituição. Seria aí, no caso, a normatização da Constituição Federal. Seria o cumprimento das normas instituídas pela Constituição Federal. As monarquias europeias estavam se reorganizando. Com o liberalismo, já não há mais espaço para o absolutismo. O constitucionalismo foi um movimento político internacional para que os monarcas respeitassem algumas normas, os textos constitucionais. É uma mudança qualitativa na reorganização do Estado. E o Brasil passa a ser soberano justamente nesse período. Em 1822, passamos a ser um país soberano e independente, e que ambicionava uma Constituição. Houve mesmo o início de uma Constituinte claramente aristocrática e restritiva. Mas o imperador, apegado à concepção de uma monarquia absoluta, até aceitava que a Constituição existisse, desde que ele pudesse definir o modelo constitucional e os limites dos poderes do rei. Muita gente não sabe, mas a primeira Constituição do Brasil, de 1824, foi outorgada, concedida por Dom Pedro I. E não tinha o propósito de ser uma Constituição dos cidadãos brasileiros. Ela teria de refletir o poder do monarca e incorporaria algo absolutamente inédito diante das outras constituições americanas: instalar o poder moderador numa monarquia constitucional, além dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Figura do poder moderador? Muito pouco se fala sobre isso. A Constituição de 1824 vai definir as funções do poder moderador. Ela inova em relação ao modelo de Montesquieu, que se organizava nas repúblicas que nasciam ou nas monarquias consolidadas. O poder moderador continua sendo muito mal estudado na história do Brasil. Ele encarna o poder principal. É ele que dá sentido a muito do que vai acontecer na história do Brasil a partir de então. Vem daí essa força política que faz com que até hoje muitos presidentes de república almejem imitar a força política dos monarcas. Fizemos uma independência, mas não houve nenhuma ruptura de classe, patrimônio e hierarquia. Com a presença do imperador Dom Pedro I, houve a continuidade da dinastia dos Braganças e, com ela, a preservação de heranças brasileiras e portuguesas coloniais, como aquelas ligadas às terras e aos escravos. Os brasileiros, aos poucos, vão percebendo no imperador uma tendência autoritária e sua intenção de manter privilégios para os portugueses residentes no Brasil. Dom Pedro I teve uma postura continuista em relação ao seu pai e avô. Absolutista, o imperador ambicionava governar Portugal. Até que em 7 de abril de 1831, os brasileiros finalmente estavam com um país nas mãos, sozinhos para inventar uma nação. Dom Pedro I abdicava do trono. Dom Pedro I deixou seu filho como herdeiro do trono. Mas ele tinha apenas 6 anos e convenhamos que no caso de uma criança nessa idade, fica difícil ter autoridade suficiente para que os outros o respeitem e recriem essa noção de soberania nacional. Então os súditos ainda não tinham incorporado aquela ideia da soberania da nação. Nós formávamos uma nação absolutamente hierarquizada, excludente, em que, de um lado, havia os proprietários e, de outro, os escravos. Entre eles, uma massa de vadios, os desclassificados, que vagavam errantes nas fazendas e vilas, e pequenos funcionários e comerciantes. Um país recém-construído, em que poucos tinham chance de participar do jogo político.
Mas que tipo de país eles vão fazer a partir de então? Boa pergunta, mas este é um assunto para a nossa próxima teleaula. Na teleaula de hoje, você pode analisar o que foi o constitucionalismo e como este movimento internacional limitou o poder absolutista das monarquias no início do século XIX, inclusive no Brasil. Percebe que a independência do Brasil teve seus reflexos na capitania mineira, mas ainda manteve o país ligado a Portugal. Só em 1831, com a abdicação do trono, é que o país começou a ser pensado enquanto nação. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!